Bichinho grave. Até agora há pouquinho eu pensei que não ia ser possível. Tinha dado um tilt aqui, ela não estava conseguindo fazer nada. Mas até que agora há pouquinho ela normalizou. Eu falei, puxa vida, fomos salvos pelo último minuto. Beleza, pessoal. Está gravando a nossa aula. Nesse momento, então, dando início à nossa 13ª aula de metodologia do ensino de matemática, ênfase na aritmética dos números racionais. Nós temos aqui, tecnicamente, 1 hora para a gente poder conversar a respeito disso, e aquela dúvida que, porventura, tenha ficado, você vai me dizer agora para a gente ir calculando. Hoje a aula é de cálculo mesmo, é calcular. Você vai se familiarizar ou relembrar aquilo que você já viu em alguns anos anteriores, que você passou aí pelo ensino fundamental e médio. Agora no ensino superior vocês não tinham visto ainda, porque não é da grade de vocês, outras disciplinas de matemática não ser essa no momento, tá bom? Deixa eu perguntar para vocês aí se a atividade da semana ou da semana passada foi tranquila para vocês ou tiveram dificuldades. Me avisa aí, abre o áudio rapidão e me dá um retorno, como foi que vocês se achou fazendo a atividade dessa semana e a da semana passada. Professor, eu estou num impasse com essas atividades. Principalmente eu não me achei. Quando é para você adicionar aqueles valores, tipo 3 mais 0,4, é bem difícil, porque você tem que colocar na forma de fração, e tem toda uma questão, e acaba que embaralhando tudo, assim, porque como a gente faz muito tempo que viu isso, acaba que ficando meio perdido. E na atividade 11 também, assim, eu achei mais de boa, achei mais tranquilo, mas tem algumas partes lá ainda que ainda deixa a gente assim, né, meio pensativo. Então, assim, como você disse, é tanta coisa para fazer que acaba que a gente não consegue absorver toda essa informação necessária. Exatamente. É isso que assim, a nossa ansiedade, a nossa luta, é de perceber que tem tanta coisa que a gente precisa fazer e tem que escolher, né, aquilo que vamos dar prioridade. E, às vezes, a urgência de uma disciplina é mais do que a outra e acaba que a gente passa por cima da oportunidade, tá bom? Mas a gente vai tentar o máximo de dúvida que vocês me apresentarem, tá bom? Vocês poderiam abrir a câmera de vocês rapidinho, por 30 segundinhos, só para me tirar aquele print? Pode ser? Rapidão. Toque assim, ligeirex. A gente abre a câmera, tira a fotinha de vocês aqui e a gente volta de novo. Pode ser? 1, 2, 3 e já. 1, 2, 3 e já. Cadê você, meu povo? Ô, povo feio, vocês. É por isso que eu não vou ligar a câmera, Brincadeira aí, viu? Vamos lá, cadê? Só a testa do Francisco. Vamos lá, Francisco. Levanta o rostinho um pouquinho mais. Bom, pessoal, vamos lá. 1, 2, 3 já. Já o printzinho de vocês aqui, tá bom? Ok. Já está garantido a nossa evidência. Eu confesso que eu tentei responder pelo menos a 11 lá. E só teve uma questão que eu consegui ainda ir até no rumo dela, né? Certo. Eu não cheguei a concluir nenhum, né? A 11, né? A 12 e principalmente a de hoje, a 13. Né? Igual você falou, tem umas atividades que tá mais exigência e a gente acaba que deixando se perder, né, no tempo. E aí eu não consegui assimilar bem aquelas questões lá, não. Pois beleza. Pois vamos tentar aqui, aqui o máximo que a gente puder para vocês. Alguém quer me direcionar aonde você teve mais dúvida? Quando a gente fala assim, de aritmética dos números racionais, a gente está falando aqui de quê, pessoal? De adicionar, de subtrair, multiplicar e dividir números racionais. Em todos os formatos possíveis, tá legal? Em todos eles. Então, quanto mais misturado for, melhor vai ser a nossa experiência. Que tal se vocês contribuírem com uma operação aqui para que eu possa resolver juntamente com vocês? Para você não dizer assim, o professor escolheu só aquilo que está tranquilo, que ele já planejou aí. Vamos fazer uma aqui da hora, que tal?
quer participar e me dizer um número na forma, uma operação racional que a gente possa fazer aqui? Vai lá, me ajuda, rapidão assim, TikTok, vai. 2, 2, 5, 2 o quê? 2, 5, 2,5, 2, 2, 2, 2, enfim. 2,5, 2, 2, 2. Beleza? Vamos somar esse número aqui com outro número racional, vamos lá? Me dá outro número racional agora. Já tenho aqui um número racional na forma decimal infinita e periódica. Vamos achar outro formato, outro número em outro formato. Essa infração pode ser inteiro, decimal, infinito, qualquer outro formato. Me dá aí mais um. Bora, meu povo. Voltei. Deu um chute na rede aqui de novo. Alguém me dá uma fração para a gente somar com esse número aqui? Vamos lá? Alguém me ouvindo ou minha rede caiu? 2,5. Mais A fração 2,5? é 5 sobre 2, por exemplo? 5 sobre 2. Ok, tudo bem. Mais essa fração aqui, 5 sobre 2. Beleza. Vamos trabalhar primeiro com essa expressão aí, enquanto vocês vá pensando aí em outra dúvida que vocês tenham, para que assim que eu terminar de fazer essa daqui, a gente já comece logo fazendo a próxima que vocês me derem aí. Tudo bem? Beleza. Deixa eu apresentar aqui a minha janela, então, para vocês. E aí a gente vai começar a fazer, tá bom? Me avisem se estão enxergando a minha janela de rascunho. Estamos. Eu estou. Ótimo, maravilha. Pessoal, enquanto eu faço o cálculo aqui, se você disser assim, professor, não entendi essa etapa aí, me fala que eu apago e tento fazer novamente. Vamos lá. O processo todo, pessoal, de fazer a aritmética dos números racionais é tentar deixar todos os números no mesmo formato. Por quê? Porque se você ficar com formatos diferentes, você não vai conseguir. E qual é o formato básico dos números racionais? É o formato de fração. Bom, lembra que a definição, o número racional é aquele que você consegue escrever ele no formato de fração. A minha sugestão nesse momento é que quando você estiver trabalhando com números racionais, que o conceito fique bem firmado, deixar todos os números no formato de fração. Então, qual desses dois números aqui não está no formato que nós queremos? Esse aqui, tá bom? Esse primeiro, 2,522222222 aqui, ele está no formato de decimal infinito, né? E periódico. Eu preciso escrever ele no formato de fração primeiro, antes de tentar adicionar com os 5 meios. Vamos, então, primeiro trabalhar isso, tá bom? Professor? Sim, por favor. Tem um método mais simplificado de que, tipo, somar x vezes 10 para poder chegar ao resultado final? É assim, uma forma mais simplificada que você conseguisse ter chegar mais rápido no resultado. Teria? Existe vamos falar assim, um atalho que eu nem trabalho com ele e nem ensino ele, por quê? Porque eu acho que, como nós estamos nos preparando para ensinar, procurar os atalhos antes de aprender a fazer do modo normal, vamos dizer assim, do modo oficial, é muito perigoso. Tanto para a gente esquecer o caminho que deveríamos tomar, quanto para o estudante que está aprendendo com a gente, porque depois ele vai ter alguma coisa sem significado. Existem umas regrinhas assim, tá bom? Porque eu tenho mania de pular, sabe, etapas, assim. Eu gosto de usar aquela outra forma mais simplificada que você não gosta de trabalhar, não tem? Tipo, não vou citar não, porque você gosta de ensinar o processo. Isso. Mas depois... Isso é bom para concurso.
Mas é Isso, ruim, isso. mas é ruim porque a gente não sabe de onde surgiu o resultado, Exatamente isso, não Guilherme. sabe o caminho que Isso. percorreu. Então, quando você estiver precisando de fazer cálculos mais rápidos, porque você é o tempo ali contra você para um concurso ou para alguma coisa, aí vale a pena você buscar esse procedimento. Mas eu não trouxe ele para cá, primeiro, porque nós estamos tentando trabalhar com crianças pequenas que estão construindo significados matemáticos para a sua vida. Então, nesse caso, não vale a pena. Tá bom, Charlene? Mas existe. Tá bom, professor. Depois você pode procurar eles aí, que você vai descobrir umas maneiras bem bacanas de fazer. Ah, tem Mas umas que eu gosto, tipo, nesse número que eu citei, eu gosto de, tipo, pegar aqui a vírgula, eu mudo a vírgula por 5, né, que a gente passa, coloco 25 sobre 9, menos o 2, que é o que está antes da vírgula, né, aí coloco 25 menos 2, que vai dar 24, 24 sobre 9, né, dividido Isso. vai dar um resultado. Eu prefiro assim, que é mais rápido. Maravilha, parabéns. Então você já sabe o jeitinho de fazer, tá bom? Muito bem. Isso é top. Parabéns, viu? Ok, vamos lá então. Eu vou fazer do meio. Vocês acham uma maneira. Quem achar uma maneira mais rápida de fazer e chegar no resultado final tá bacana. Mas lembre-se que nós estamos treinando para ensinar, tá bom? Então tá, eu vou dizer assim, ó, existe uma fração, olha, eu vou transformar esse primeiro número aqui, ó, tá bom? Existe uma fração, que eu vou chamar ela de x, que ela tem o mesmo valor que esse número que nós temos aqui, certo? Esse é o princípio das nossas ideias. Como tem um número aqui, que eu chamo ele de número intruso, olha, esse 5 para nós é um número intruso, ele está atrapalhando a parte decimal ficar idêntica à outra. Eu vou fazer a vírgula pular ele, tá bom? Com isso eu faço o quê? Uma multiplicação por 10. Essa multiplicação por 10 aqui é para que a vírgula pule esse 5. Nós vamos ter, então, a nossa próxima igualdade da seguinte maneira. O 10 vezes o x fica 10x, não é isso? O 10 vezes esse número todinho aqui vai ficar 25,2, não é isso? Olha aí. Pronto. Eu já tenho duas igualdades. Mas se eu comparar agora essas duas igualdades, eu vou perceber que a primeira que está de vermelho, a parte decimal não está igual com a segunda que está de azul, porque na primeira ainda tem o 5. Nesse caso, eu vou precisar fazer agora uma construção de uma nova igualdade. Eu vou fazer ela agora de preto, tá bom? Eu vou fazer uma nova multiplicação. Eu vou multiplicar a primeira igualdade de novo por 100. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero agora que a parte decimal das duas igualdades sejam idênticas. Multiplicando a primeira por 100 novamente, eu vou fazer a vírgula pular duas casinhas decimais. Então, ficaria assim, 100 vezes o x vai ficar aqui, no caso, 100x, e 100 vezes 2,522, a vírgula vai passar para depois do primeiro 2, ela vai vir para cá, ó. Vai ficar 252, olha só, 2, e assim por diante. Pronto. Eu já tenho as minhas duas igualdades que tem a parte decimal do mesmo jeito, que era o que nós queríamos. Olha só, na que está de azul, a parte decimal só contém os 2. Na que está em preto, a parte decimal também só tem os 2 aqui, ó. Então, conseguimos o nosso objetivo. O próximo passo é fazer o quê? É fazer uma menos a outra, tá bom? Então, eu pego essas duas igualdades aqui e vou fazer o quê? Fazer uma menos a outra. Vou fazer a diferença delas. Eu pego a maior menos a menor, tá bom? Como a maior está embaixo, mas não tem problema. Então, eu vou fazer a de baixo menos... Aqui, 100x menos 10x, dá só o quê? 90x. Hein, professor? Eu falei tão rápido aí que eu esqueci de acrescentar o 9, que não é 9, né? É 90. É isso, teria que acrescentar um zero aí ainda. Isso, justamente. Agora ficou 252 menos 25, vai dar quanto aí para nós? Vai dar 225, não é isso? Isso, 225. 252 dá 227, não é não? Menos 25? Isso, 227. A parte decimal vai dar zero, porque são idênticas, quando fizer a diferença ela vai desaparecer. Então, temos aqui, 90x é igual a 227.
Fazendo essa conclusão aqui um pouquinho mais na frente, eu vou ter assim, se 90x é igual a 227, então se nós dividirmos os dois lados dessa igualdade por 90, para quê? Para que esse 90 do x saia daí, desapareça do visual, não é isso? Fica assim, 90x dividido por 90 vai ficar só 1x, não é isso? E aqui nós temos, então, a nossa fração 227 sobre 90, que seria a nossa fração geratriz. Tá? 227 sobre 90. Está correto isso ou não? Aí você pode pegar sua calculadorinha aí, que você está utilizando, se você tiver uma calculadora aí, tá bom? E testar. Alguém aí? Professor, Sim. da forma que eu falei aqui, ó, eu acabei falando errado aqui para vocês. Que no caso, esse 2,5, né, e o 222, que é o que continua, né, que é o infinito. Aí eu pegaria, o que que eu fiz? Eu peguei 252, né, sobre 9, menos 25, que dá 227, dividido por 90, que daria a mesma quantia aí. Isso, exatamente. Né? É isso aí. Aí eu falei errado, porque eu esqueci de acrescentar o zero, né? Porque quando tem esse 5 aí, né, qualquer outro número que não segue a sequência normal, você acrescenta um zero. Ok. Então, você usou um atalho para isso que nós fizemos. Tá bom? Então, mas essa ideia do atalho só é interessante depois que você entende esse processo aqui, para você ganhar tempo. Aí você pode usar isso à vontade. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos, então, pegar agora essa fração 227 sobre 90 e substituir aqui nesse primeiro número que nós queríamos transformar e somar com 5 meios. Vamos, então, fazer isso? Ó. Agora, o que nós estamos querendo dizer é que 2,5, 222 e assim por diante, mais 5 meios, a mesma coisa que somar 227 90avos com 5 meios. Tá vendo? Beleza. Fizemos a transformação. Agora, os dois números estão no formato de fração. A gente só precisa agora saber somar frações. Qual é o melhor meio de somar frações? Galera, o melhor meio, o mais inteligente, o mais fácil e o mais ideal é você usar a ideia das frações equivalentes. O que são frações equivalentes? Aí tem que tirar o MMC, né? Isso. Um dos meios que você pode fazer é tirar o MMC. Bom, essa ideia de tirar o MMC já é como se fosse assim, já é como se fosse um atalho também para o que eu estou dizendo aqui das frações equivalentes. Preste atenção, a ideia que eu estou querendo passar para vocês. Essa fração 5 meios tem denominador 2, um número par. O 90 também é um número par, então é muito fácil a gente transformar o 2 no 90, para que ela fique com o mesmo denominador. Usando a ideia de equivalência de frações, pessoal, olha só, que ideia bacana, poderosa, você deve fazer uso dela sempre, tá bom? E ensinar isso. O que são frações equivalentes? Se você tem qualquer fração, aí você multiplica o numerador e o denominador dela por um mesmo número, deixa eu colocar aqui, por exemplo, um 10 aqui, você encontra o quê? Você encontra outra fração que tem números diferentes na sua estrutura, mas que o resultado final dela dá o mesmo, tá bom? Então, quer dizer que a fração 2/3 e a fração 20/30 são equivalentes, ela tem o mesmo resultado. Do mesmo modo, se você pegasse o 2/3 e multiplicasse por qualquer outro número, tipo um 5, um 10, um 15, um 40, qualquer outro número, você encontraria outra fração também que seria equivalente às primeiras. Ou seja, 10/15, 20/30, 2/3, todas elas são frações que valem a mesma coisa, a mesma quantidade. Então, nesse caso aqui, o que nós queremos fazer é transformar uma das duas equações para que fique com o mesmo denominador que a outra, trocando elas por uma equivalente. Então, por exemplo, eu vou pegar a fração 5 meios e vou retirar ela do processo e colocar uma que seja equivalente a ela e que tenha o mesmo denominador que a primeira. Como você vai fazer isso?
Simples. Vou pegar a fração 5 meios, vou multiplicar o numerador e o denominador dessa fração por 45. Por que eu estou escolhendo 45? Porque eu sei que 2 vezes 45 dá 90. Olha aí, ó. Tá bom? E o 90 aqui é o mesmo denominador que a primeira fração. E 5 vezes 45, no caso, vai dar 5 vezes 4, 20, 225. Pronto, olha. Então, a nossa igualdade pode ser agora transformada, a nossa soma pode ser transformada assim. Então, vai ficar 227,90 adicionados com quem? Com 225,90. Por que a gente tem que fazer isso? Porque só é possível adicionar frações se os denominadores delas forem iguais, tá bom? Eu utilizei aqui o processo da troca de uma das frações por uma equivalente dela que tivesse o mesmo denominador que a primeira. Isso foi conseguido porque nós multiplicamos o 2, que é o denominador, que é o numerador e o denominador, então ficou tudo tranquilo. Agora, quando os denominadores já estão iguais, a soma é imediata. Você só mantém o denominador que você já tem nas duas e adiciona os dois numeradores. Então, ficaria 227 mais 225. Tá certo? Vamos finalizar, então, o nosso cálculo aqui. Somando 227 mais 225, teremos quanto? Ajuda? 450 aí? 2, não é isso? Pronto, olha só. Aqui estaria o nosso resultado, 452,90. Aí você pode perguntar, professora aí, está terminado? Opa, o numerador e o denominador são pares. A gente pode, no mínimo, tentar simplificar essa fração aqui. Mas já seria um resultado excelente isso daqui, tá bom? Só que eu posso melhorar um pouco mais, eu posso deixar ela com números menores. Frações equivalentes, a gente não encontra só multiplicando, a gente pode dividir também por o mesmo número, tá bom? Então, nesse caso aqui, como são pares, eu vou dividir pelo menos por 2. Então, 90 por 2 vai dar 45 aqui, ó. E 452 dividido por 2 vai dar quanto? 200 aí, me ajuda aí. 226. 226. Pronto, essa é a fração mais simples possível para o nosso resultado. E é o que nós estamos procurando, tá bom? Então, 226,45 é o resultado da nossa soma que estávamos procurando aqui, ó. Seria o quê? 226,45. Observe que é muito diferente dos dois números que nós tínhamos aqui no início. Bacana, pessoal? Professor, mas eu estou respondendo a prova. Eu posso deixar só naquela outra resposta? Pode sim, com certeza. Bom, tá. Porque eu tenho uma dificuldade de encontrar esses outros números para dividir, não tem? Você pode deixar assim, a não ser, por exemplo, que seja uma prova de múltipla escolha, de você marcar qual é a resposta correta, talvez lá, se for prova de múltipla escolha, você não encontraria essa resposta aqui, 452,90. Talvez a resposta que estivesse lá fosse quem? Fosse essa aqui, ó, tá bom? Por quê? Porque normalmente a gente quer que vocês consigam chegar até o final, até a última possibilidade do cálculo. Mas, se for prova de escrever ou de fazer o cálculo, se você chegar ali sem simplificar, para mim já está perfeito, porque a finalização falta muito pouco, tá bom? Professor. Sim. Não estou entendendo nada. Mas deixa eu lhe perguntar bem que uma coisa. Aqui, ó, quando você colocou 225 sobre 90, né? Certo. Que foi utilizado, foi feito um cálculo com o número 45, né? Isso. Então, toda vez que eu quiser fazer esse cálculo aqui para igualar o denominador com o outro, com o denominador que está na fração, eu vou dividir por 2,
Não, você vai encontrar um número que pode ser multiplicado, no caso aqui, do denominador antigo, para ele se transformar no outro. No caso, olha só, quem é que nós tínhamos aqui? Nós tínhamos o denominador 90, não é isso? E tínhamos o denominador 2. Qual é a ideia de somar frações? São frações que têm o mesmo denominador, tá bom? O que é mesmo denominador? É você igualar essas partes de baixo da fração aí. Seria mais ou menos assim, ó. Eu tenho aqui o denominador 90 na primeira, o denominador 2 na segunda. Só é possível somar essas duas frações se esses dois carinhas aqui estiverem iguais, ó. Diferentes. A nossa trabalheira é em tentar deixar eles iguais. E um dos processos que eu classifico assim como sendo mais significativo é você utilizar a ideia de frações equivalentes, tá bom? Não entendeu esse processo? Tem algum outro processo, professor, de fazer? Sim, com certeza. Vamos então pegar aqui outra maneira de fazer ele. Ó. A colega já falou agora há pouco. Eu tenho 227 sobre 90 e quero somar com 5 meios. Tá bom? O que a gente faz aqui, então? A gente vai encontrar o mínimo múltiplo comum desses dois carinhas aqui, que a gente chama assim de MMC. Ó. MMC. Como é que a gente faz isso? Deixa eu ver se vocês se lembram aí de épocas anteriores que vocês estudaram esse tema, não sei se perto ou se longe desse momento que nós estamos vivendo. Tomara que tenha sido perto, porque aí você vai se lembrar de alguma coisa, tá bom? Como é que a gente faz o MMC? Esse aí ele faz diminuir, né? Como é que é? Aí, tipo, aquele lá multiplica para aumentar o valor para ficar no mesmo que 90. Aí Isso. o mínimo múltiplo comum, ele é para diminuir, para ficar igual 2. Na verdade, ele vai encontrar um número que seja divisível por 90 e por 2 ao mesmo tempo. É um processo um pouquinho difícil. Vamos pegar aqui, olha, como é que eu faço o mínimo múltiplo comum? Eu vou pegar o 90, coloco aqui, coloco o 2 na frente, coloco uma barrinha para a gente começar a fazer as divisões. Vamos tentar dividir o 90 e o 2 por números primos. Quem são os números primos? Começa com o 2, depois vem o 3, depois o 5, o 7, o 11 e assim por diante, tá certo? Normalmente, a gente nunca passa do 5, assim, a gente fica mais nos primeiros. Nesse caso aqui, como os dois números são pares, a gente consegue dividir os dois por 2. Então, eu vou fazer isso, ó. Fica 90 dividido por 2 dá 45, certo? Aqui. 2 dividido por 2 dá 1. Quando chegar em 1 aqui, olha, você para com esse número que já virou 1 e continua só com o outro. Então, ficou 45. 45 agora ele é ímpar, não dá mais para dividir por 2, mas dá para dividir por 3. 45 por 3 dá 15. Olha só. Agora, o 15 dá para dividir por 3 novamente, que dá 5. E o 5 dá para dividir por 5 mesmo, que aí chegou 5 por 5 dá 1. Olha só. A gente conseguiu transformar também o 90 em 1. Quando todos os números envolvidos se transformaram em 1, a gente para o processo de divisão e vai fazer o quê? Vai multiplicar esses fatores que nós obtivemos aqui, ó. Tá bom? Multiplica tudo e aí você tem o mínimo múltiplo comum. Então fica assim, 5, vou começar de baixo para cima para ficar mais fácil. 5 vezes 3 dá 15, tá vendo? 15. Agora 15 vezes 3 dá 45. 45 vezes 2 dá o quê? 90. Ou seja, o menor múltiplo comum entre 90 e 2 é o próprio 90. Então, eu venho e faço o que aqui, olha? Eu vou colocar aqui, olha, e colocar um 90 só. O mínimo múltiplo comum. O processo seguinte consiste em você fazer o quê? Dividir esse novo denominador, que é o mínimo múltiplo comum, pelos denominadores antigos. Então, ficaria assim, ó, 90 dividido por 90, ó, você vai fazer o processo de divisão aqui, ó. 90 dividido por 90 é igual a quanto? A 1. Aí, esse 1 você vai multiplicar pelo numerador. Você divide primeiro pelo denominador e o resultado multiplica pelo numerador. Fica 1 vezes 227, fica 227. Mais, coloca a adição ali, olha, mais. Agora fica 90, de novo, dividido por 2, olha aí, divide novamente. Dá 45, beleza?
Esse 45 você vai multiplicar pelo 5. 5 vezes 5 vai dar 5 vezes 4, 200, 225. Olha aí, 225. Beleza. E agora você só soma as duas parcelas ali em cima. 225 mais 275 vai dar 452, não é isso? 452. Dividido por 90. Viu que era o mesmo número que nós chegamos agora há pouco? Os dois são pares, a gente consegue uma fração equivalente um pouco menor, simplificando aqui, ou seja, dividindo tudo por 2, que é eles são pares, então dá para dividir pelo menos por 2. Então, teremos aqui 45, o 90 dividido por 2, e o 226, não é isso? 226. É o 452 dividido por 25. Aqui está, então, a nossa fração, o nosso resultado. Observe que deu a mesma coisa que o outro anterior ali, o outro processo, tá vendo? Os dois resultados são idênticos, ó. Beleza? Então, esse processo de usar o mínimo múltiplo comum, que era um processo que nossos professores antigamente usavam bastante, só que essa ideia de tirar o mínimo múltiplo comum, dividir pelo denominador antigo e o resultado multiplicar em cima, a meu ver, ele é um pouco sem significado, a gente não explica por que tem que fazer esse processo, e a gente chega a ser até um pouco mais trabalhoso, no sentido de que tem que fazer mais operações. Mas, a ideia aí é ver cada um aprende de um jeito, né, de um modo, eu acho que vale a pena a gente trabalhar dos dois modos aqui nesse momento. Qual o processo que vocês acharam mais interessante aí? Esse último é o mais difícil. Eu também acho ele mais complicado, mais difícil. As frações equivalentes são mais interessantes. Bem, pessoal, vamos fazer, então, outra sequência aqui, envolvendo outro tipo de operações matemáticas, por exemplo. Vou dar aqui uma sugestão. Vou botar uma bem bacana para ficar tranquilo. Vou colocar um número no formato de fração. Vou botar aqui, ó, 1/6 menos. Vou colocar o número em formato misto. Vou colocar assim, ó, 2 e 1/4. Ó. Mais. Vou colocar o número no formato de dízima. Vou colocar aqui o 1,66666 aqui. E quando é um número inteiro? Ah, beleza. Vamos colocar o número inteiro aqui. Qual é o número inteiro que você gostaria de colocar aqui? O 5. 5. Beleza. Olha que nós temos aí, então, 4 formatos diferentes agora de número racional. Será que é complicado demais a gente trabalhar essa ideia aí, deixar tudo no formato de fração? Vamos tentar descobrir. Esse primeiro, que é 1/6, já está no ponto tranquilo, então não preciso mexer com ele. Então vai continuar sendo quem? 1/6. Já está no formato de fração. Vamos transformar agora esse segundo, esse número misto, ó, 2 e 1/4. Pessoal, quando eu escrevo a ideia assim, ó, 2 e 1/4, o que eu estou querendo dizer na verdade? Estou querendo dizer assim, que é o 2 mais 1/4, tá bom? O número inteiro é muito fácil de transformar em fração. Por quê? Porque... Vixe, a reatividade foi toda. Calma. Se errou, você tem a oportunidade de consertar, não tem problema. Essa é a ideia de estudar. Se você conseguiu perceber que errou, isso já é maravilhoso. Quer dizer que você já aprendeu alguma coisa a mais. Como seria isso daqui? Ó? O número 2, como é que eu transformo ele para que apareça uma fração de denominador 4? É só você pensar assim, que número que dividido por 4 dá 2? Opa, esse número é 8, né? Porque 8 por 4 dá 2, concorda? Ficaria assim, ó, 8 quartos mais 1/4 dá 9/4. Olha aí, então a fração, o número misto, 2 e 1/4, a mesma coisa que 9/4. Esse jeito que eu fiz aqui, separar na parte inteira, depois transformando ela em fração, é um método original e fácil de vocês perceberem por que dá 9/4. Eu não entendi nada. Não entendeu? Aí.
Vamos lá, de novo. Olha só. Eu vou aqui tentar ser mais devagar um pouquinho. Eu quero pegar o número 2 e 1/4. Assim que a gente lê um número racional na forma mista. 2 e 1/4. Quando você está lendo, por exemplo, uma receita e fala assim, tem que colocar 2,5 xícaras de farinha. Vai aparecer assim, ó, 2,5, não é isso lá na receita? É. O que significa isso? Você vai colocar 2 xícaras inteiras mais meia, não é isso? É. Aqui é a mesma coisa, eu vou colocar 2 inteiros mais 1/4. Ó. Essa é a ideia de número misto, é juntar uma parte inteira com a fração. Mas ele não apresenta aqui, originalmente, ele não apresenta a soma aqui, ele só diz que é 2 e 1/4, é 3,5 ou coisa parecida. Portanto, vocês vão interpretar o número misto como sendo o quê? A soma de uma parte inteira com a parte fracionária. Então, ficaria assim, 2 mais 1/4. Beleza. Agora, eu tenho que somar um inteiro mais uma fração 1/4. Como é que eu vou fazer isso? Pense o seguinte, olha. Eu quero que apareça aqui, no lugar desse 2, uma fração que tem denominador 4 e que o valor dela seja o mesmo valor que o 2. Tá? Que número eu devo colocar aqui? Olha, dividido, perdão aqui, pessoal, coloquei um 2 ali onde não deveria, aqui é um 4. Olha aí. Que número eu deveria colocar aqui no lugar, no numerador dessa fração, para que depois de dividido por 4, dê um resultado 2? Que número que dividido por 4 dá 2? 8. Isso, beleza. Então, eu vou trocar essa nossa interrogação aqui por quem? Por 8. Aí eu quero que vocês pensem comigo agora. 8 dividido para 4 não é mesmo 2? Sim. Então, quer dizer que esses dois números aqui são equivalentes, ó. Eles têm o mesmo valor. Eu posso, então, trocar eles sem prejuízo de nada. Porque 2 é a mesma coisa que 8/4. Agora, pense comigo. 8/4 mais 1/4, olha, só de falar essas frações você já consegue entender a lógica. 8/4 mais 1/4 dá o quê? 9/4, né? 9/4, pronto. Por isso, o número misto 2 e 1/4 vai ser substituído aqui por 9/4. Olha aí, 9/4. Beleza? Variou um pouquinho? Ok, melhorou. Opa, maravilha, fico feliz. Agora Eu tinha que ter visto essa aula antes de enviar a atividade para você. Não tem problema, você vai enviar de novo então, tá bom? Eu não enviei a minha ainda, porque eu queria realmente assistir a aula. Ótimo. Perfeito. Então, vamos lá. Vamos ver agora o número 1,66666 aqui. Vamos transformar esse danadinho. Eu sei que existe uma fração que ela é equivalente a esse número. Como ele só tem um período simples aqui, é só o 6 que está repetindo, vai ser muito fácil a gente trabalhar com ela. Vamos multiplicar ela por quanto? Me ajuda aí. Demorar a falar. Vamos multiplicar ela por 10. Então, vai ficar o quê? 10x, não é isso? E aí, multiplicando o número 1,6 por 10... Sim. Por que é por 10? Porque a gente quer apenas que a vírgula desloque uma casinha. Porque só existe um número aqui no período, tá vendo? Só o número 6. Então, se ela der um pulinho aqui, olha, eu já consigo ter todos os números da parte decimal idênticos. Agora, se fosse, por exemplo, aqui, se ao invés do 666 tivesse aqui outro número, por exemplo, fosse assim, ó, 1,616161, por exemplo, eu não poderia multiplicar por 10. Eu teria que multiplicar por quanto? Por 100. Porque a vírgula teria que pular todo o período aqui, ó, tá vendo? Uhum. Entendi. Um período após a vírgula por 10, 2 períodos 100. E assim sucessivamente. Isso. Se o período tivesse 3 casas decimais, 3 algarismos, vocês multiplicariam por 1000. Tá? Olha só, vamos exemplificar aqui. Se nós tivéssemos aqui, olha, 1,6
0,15, se o período fosse assim, composto de 3 algarismos. Tá vendo que o que está repetindo é isso aqui, ó, 0,15, tá vendo? Para essa vírgula pular esse período todinho, ela teria que andar 3 casas decimais. E para andar 3 casas decimais com a vírgula, a gente multiplica por 1000. Clareou? Entendi, professor. Sim. Maravilha, tá vendo? Que devagarzinho e juntos a gente consegue chegar lá. Beleza, vamos lá então, nós temos aqui a nossa dízima era assim. Pronto, tá vendo aqui? Ao multiplicar por 10 essa primeira igualdade, eu já consegui a segunda igualdade e a parte decimal já está idêntica, tá vendo aí? Ó? Tudo agora é 6 na primeira igualdade, tudo é 6 na segunda igualdade depois da vírgula. Tá no ponto, não tá? Vamos diminuir uma equação da outra, então. Pode falar, Sidilé. Quer falar? Não, só apertei errado aqui. Opa, maravilha. Então, vamos lá. Fazendo a maior menos a menor aqui. 10x menos 1x vai nos dar apenas 9x. A parte inteira agora, 16 menos 1 é 15. E a parte decimal vai desaparecer porque é idêntica. Então, ficou 9x igual a 15. Se eu isolar o x aqui, dividindo os dois lados por 9, eu vou ficar aqui com 15 dividido por 9. Tá bom? Então, quer dizer que a nossa fração geratriz é 15 nonos. Como eu sei que o 15 e o 9 dá para dividir por 3, vamos simplificar ela, porque aí fica menor os números para a gente poder trabalhar. Vamos simplificar tudo por 3, para ficar mais bonitinho e gostoso. 15 por 3 vai ficar 5, 9 por 3 vai ficar aqui 3. Ou seja, eu tenho duas frações equivalentes que eu posso utilizar ali no meu resultado. Eu posso substituir por 15 nonos ou por 5 terços. Como o 5 terços tem números menores, fica mais tranquilo. Vou sugerir, então, que a gente troque por 5 terços. Tá? Se você pegar uma calculadora aí e for dividir o 5 para 9, você vai achar exatamente 1,6666. A mesma coisa que se você dividisse 15 para 9, ou 5 para 3, é a mesma coisa que 15 para 9. Eu coloquei errado ali em cima, né? Professor, sim, vai falar. O que, professor? é porque bem que a sua voz está cortando. Me explica de novo bem aí, por gentileza, essa parte aí que chegou no 9x igual a 15. 9x igual a 15, beleza. Vamos voltar aqui. Vou apagar aqui. Olha, uma vez que a gente já estava com as duas igualdades e a mesma parte decimal nas duas, que tudo virou 6, a gente pode fazer a subtração, né? Isso a gente pode diminuir uma equação da outra. O segredo está em você pegar uma delas e diminuir da outra. Normalmente, a gente tem o costume de fazer o quê? A expressão maior ficar em cima. Deixa eu ver se clareia mais para vocês se eu colocar a expressão maior em cima. Então, a maior é essa daí, a outra é quem? É o x igual a 1,6. Assim, ó. Vou fazer o quê? Vou fazer a diferença entre elas, vou fazer menos, tá bom? Então, ficaria aqui, ó, 10x menos 1x, sobra quantos x aqui? 9x, certo? Concorda? Isso. Concorda comigo? Isso, agora eu vou fazer a parte inteira, ó. 16, a parte inteira, ó, menos 1, fica 15. E essa parte depois da vírgula, que ficaria 6, menos ela mesma, 6, daria 0, né? Isso ficaria assim, 15,0. Mas 15,0 é o mesmo que 15. Eu posso deixar só o 15, que já fica tranquilo. Tudo bem? Clareou aí? Por que ficou 9x igual a 15? Entendi. A colega que perguntou? E, professor, então, toda vez que eu for fazer esse procedimento aqui, eu vou sempre colocar a diferença, né? Sempre a diferença, exatamente. Mesmo se após a vírgula o número não ser igual. Não, mas você tem que deixar
após a vírgula, ela tem que ficar igual. Por isso que nós fizemos esse processo de multiplicação aqui por 10, para que depois da vírgula fique tudo igual. Se não ficar igual, não dá certo. Ah, entendi. Agora eu entendi. Bacana? Obrigada. Opa, maravilha. Vamos fechar então aqui. Então, dividindo os dois lados da nossa equação, na nossa igualdade por 9 aqui, ó, eu vou ter então a nossa fração final. Então, vai ficar assim, 9x dividido por 9 fica só o x, e 15 dividido para 9. Como não dá para dividir, ela ficaria 15 nonos. Porém, o 15 e o 9 dá para simplificar por 3. Vamos encontrar, então, outra fração equivalente, que seria com números menores. Eu vou colocar aí, eu vou dividir por 3, e aí vai ficar com 5, e 9 por 3 vai ficar aqui 3. Isto é, o número 1,66666 pode ser representado pela fração 5/3, como eu substituí aqui em cima, tá bom? Então, agora já está pronto também, já deixou no formato de fração. O que é que falta agora? Só o número 5 para transformar em fração. Vamos transformar o danadinho em fração? Olha só. Esse número 5, qualquer número inteiro, para transformar em fração, basta você se lembrar que qualquer número natural pode ser escrito com o denominador 1. Então, o 5 é a mesma coisa que escrever ele como 5 sobre 1, não é? Por que eu posso escrever ele como sendo 1? Por que eu tenho o denominador 3 numa fração, 4 na outra, 6 na outra? Então, eu posso escolher qualquer denominador desses aqui, aquele que você achar mais interessante. Poderia ser o 5 sobre 1, se eu quisesse aqui que os denominadores ficassem com formatos diferentes. Então, eu poderia colocar 5 sobre 1, já é uma fração. Se você quer deixar com a igualdade em cima de algum desses outros denominadores aqui, do 6, do 4, do 3, você pode fazer também. Então, suponha que você queira que apareça o denominador 6 aqui para esse 5. Então, olha como fica interessante. Eu vou transformar o 5 em uma fração que o denominador é 6. O número que divide para 6 dá como resultado 5. Seria quem? Seria o número 30. Ó. Então, a fração 30 sobre 6 dá resultado 5. Eu poderia deixar ele aí também. Ou seja, você vai escolher qual é o denominador que você quer para esse número inteiro que possa simplificar o seu trabalho. No caso aí, eu vou deixar com esse 6, por quê? Porque já tem outro denominador na expressão que é 6 também, é o maior que eu tenho. Isso já vai me ajudar um pouco na hora de continuar o processo. Tá bom? Mas eu poderia deixar com o denominador 1 também, se eu quisesse. Beleza? Até aqui tudo bem, pessoal? E professor? Sim. Moça, é melhor deixar esse 1 aí, porque vai que a gente não consegue depois fazer para ficar outro número. Tudo Melhor bem. fazer com 1. Ótimo. Você manda e desmanda aqui. Vamos deixar 1, então. Professor, explica bem como foi que o senhor tinha colocado daquela outra forma? 30 sobre... Sobre 6? Certo. Você vai pensar o seguinte, eu quero pegar esse 5, eu vou dizer assim, esse 5 tem que ser o mesmo valor que uma fração que tem denominador 6. Aí basta você pensar assim, que número que eu vou dividir por 6 que vai dar 5 como resultado? Aí você vai matutar um pouquinho na tabuada básica e fala, puxa, se eu dividir o 30 para 6, vai ser igual a 5, o resultado não vai? Então, você coloca aqui o 30, porque, ó, 30 dividido para 6 é mesmo 5, então essa igualdade aqui fica verdadeira. Bom, então quer dizer que a fração 5 é a mesma coisa que 5 sobre 1, é a mesma coisa que 30 sobre 6, é a mesma coisa que outro milhão de frações aqui. Existem infinitas frações que dá resultado 5. Só precisa encontrar uma delas. Legal? Entendi. Opa, maravilha. Estamos nos entendendo, isso é maravilhoso. Eu só queria tempo a mais com vocês, porque aí vocês ficariam 100% na matemática e deixariam o mundo muito mais feliz, não é não? É porque tem várias frações que chegam a um resultado, né? Isso, exatamente. Galerinha do meu coração, agora eu tenho aqui
4 frações, cada uma delas com denominador diferente, tá bom? Eu preciso fazer com que elas fiquem com o mesmo denominador. Para isso, a gente costuma usar a ideia seguinte: vamos encontrar um número que dá para dividir por 6, por 4 e por 3 ao mesmo tempo. Será que a gente consegue pensar aí no número? Enquanto eu coloco a frequência aqui para vocês, será que vocês conseguem me dar um número que dá para dividir por 6, 4 e 3 ao mesmo tempo? Esse aí, por favor. Rapidão. Um número que daqui é possível dividir por 6, 4 e 3 ao mesmo tempo. Esse 3 aí lascou tudo. Lascou? Professor. Mas um Lascou, dá... ver. eu só consegui pensar no 1. Não, o número que dá para dividir por ele. O 1 é o número que todos eles dividem por 1, mas eu quero um número que seja possível dividir ele por 6, por 4 e por 3. O 3 dá? Professor, eu acharia melhor tirar o MMC. Você divide por 3 dá 2, o 4 dá não dá. Olha, a gente quer encontrar uma fração que aqui embaixo, no denominador, seja o mesmo número para substituir por essas outras aí. Então, você pode ou raciocinar rapidinho, ou você pode tirar o mínimo múltiplo comum. Eu vou usar aqui a ideia aqui, ó, mínimo múltiplo comum rapidão, para vocês perceberem como vocês podem fazer isso se a mente não trouxer rapidinho esse número, tá bom? Vamos dividir aqui pelos números primos. Quando tem 2 pares, dá para dividir por 2. Então, 6 por 2 vai dar 3, 4 por 2 vai dar 2, e 3 por 2 não pode. Ainda tem o número 2 aqui, dá para dividir por 2 de novo. 3 não dá para dividir por 2, repete. 2 por 2 vai dar 1 aqui, ó. 3 não dá para dividir por 2, continua sendo 3. Agora só dá para dividir por 3. 3 por 3 vai ficar 1, 1 já é 1 mesmo, e 3 por 3 vai ficar 1 de novo. Tá vendo? Tudo virou 1 agora. Então, quando vira 1, o que acontece? Multiplico esses carinhas que ficaram aqui na direita. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3 é 12. Olha. Então, o menor número que dá para dividir por todos esses 3 aí é o número 12. Ah, tá. Então, pensa o seguinte. O meu novo denominador vai ser 12. Então, eu vou encontrar uma fração equivalente, denominador 12, para todos eles. Tá bom? Pensa o seguinte. Como é que o 6 vai virar 12? É só multiplicar ele por 2. Mas se você multiplicar o denominador de uma fração por 2, tem que multiplicar o numerador. Então, agora, 2 vezes 1 é 2. Então, eu coloco aqui essa fração. Olha. A fração 2/12 é equivalente à fração 1/6. Vamos pensar agora nessa outra. Como é que esse 4 vai virar um 12? Multiplicando ele por 3. Mas se você multiplica o denominador por 3, tem que multiplicar também o numerador. Certo? Portanto, 3 vezes 9 é 27. Ou seja, a fração 27/12, ela é equivalente da fração 9/4. A frequência não está funcionando? Não abre, não abre, não abre, não abre. Não abriu, professor. Deixa eu ver o que aconteceu aqui, tá bom? Ah, tá, danadinho. Agora vai abrir. Pode acessar que vai abrir, viu? Obrigado aí. Bom, vamos continuar aqui. Agora vamos pensar o seguinte, como é que esse 3 aqui se transformou nesse 12? É só 4 vezes 3. É só multiplicar por 4. Então a gente multiplica também o numerador por 4, porque não pode multiplicar só 1. Então 4 vezes 5 é 20. Como é que esse 1 aqui se transformou em 12? Tem que ser o mesmo número. Tem que ser o mesmo número de baixo e de cima, né, professor? Isso. Só é equivalente se multiplicar embaixo e em cima, tá bom? Então, essa última aqui eu vou ter que multiplicar por 12, para o 1 se transformar em 12. Portanto, em cima também, 5 vezes 12 vai dar 60. Olha aí, ó. Agora nós temos 4 frações equivalentes daqueles 4 números que tinha lá em cima. Como as frações são equivalentes, elas podem apenas repetir esse resultado, esse denominador. Então, eu vou colocar aqui um denominador só para tudo. E vou fazer a soma dos numeradores. Vou começar pelos números maiores aqui, para fazer logo de cara. 60 somado com 20,
80. Observe que o sinal do 27 é menos, tá bom? Então, vou colocar aqui, olha, 80 mais 2, que são os positivos, daria 82. Concorda comigo? Então, eu já resumi bastante ali. Não fiz todos, por quê? Porque tinha um número negativo ali, eu só repeti esse negativo para ficar fácil de compreender. E agora eu vou fazer 82 menos 27. Quanto é que dá 82 menos 27? Me ajuda aí. Quanto? 55. 55. Então, aqui, a minha fração aqui vai ser 55 dozeavos, como resultado daquela adição ali de cima. E eu vou, então, trazer esse resultado para cá, 55 dozeavos. Olha, o que nós queríamos adicionar? Dividir, dá, professor? Se dá para dividir? É aquele resultado que nem os outros aí? Se você quiser dividir, pode dividir, caso queira. Tá bom? Então, quer dizer que essa adição aqui é 55 dozeavos. Deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. Você está perguntando se dá para simplificar, não é isso? Isso, Bruno. Beleza, simplificar. Professor, olha. Oi. Eu já ia falar que quando você fala dividir, confunde um pouco. Aí quando fala simplificar, é mais fácil. Batuta, então. Simplificar é a mesma coisa que dividir, tá, galerinha? Então, essa é a equivalência do palavreado aqui. Observe que o número 55, ele só dá para dividir aqui, ó, 55. Quais são os divisores de 55? Dá para dividir por 5, daria 11, ou dá para dividir por 11, que daria 55. Já os divisores do 12, eu posso dividir o 12. Aqui ainda tem o 55 também, que é divisor dele mesmo, né? O 12 eu posso dividir por 12, posso dividir por 6, posso dividir por 4, posso dividir por 3, posso dividir por 2 e posso dividir por 1. Aqui faltou 1 também no 11. Observe que os divisores do 12, não tem nenhum deles que é também divisor do 55. Ou seja, essa fração não dá para ser simplificada, porque não existe um divisor comum entre do numerador e do denominador. Bacana? Então, não dá para dividir. Finalmente, podemos dizer que a nossa atividade aqui, o nosso exercício de somar 4 números racionais em formatos diferentes, ficou concluída. E qual é o segredo de tudo isso, então? Deixar os denominadores iguais, aliás, transformar todos esses números em fração, tá bom? Depois, deixar todos os denominadores iguais, para que seja possível fazer essa nossa soma aí. Pronto, olha aí, aí está o cálculo completo. Bom, o tempo chegou ao final, pessoal, que alguém quer fazer mais alguma pergunta aí? Ou para clarear para vocês aí e dar um pontapé para vocês continuarem as atividades? Eu vou ter que assistir essas aulas aí para refrescar a cabeça na hora da atividade. Beleza. Então, espero que tenha ajudado vocês, pessoal, um pouco. Vá tentar fazer, reveja a gravação da aula, tente ver alguma coisa. Vou ter que rever todas as outras também. Eu sei que a matemática é assim, ela produz uma grande quantidade de requer alguns conhecimentos anteriores. Quando a gente não tem esse conhecimento anterior, aí fica assim, meio que uma ruptura. É como se pedisse para você dar um pulo num penhasco, né? Que as suas forças é menor do que a gravidade. Vamos falar assim, aí você que vai cair. Mas é isso, a gente vai conseguindo de pouquinho, pegar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e a gente vai andando. Beleza? Ô, Tássila, eu vi o seu comentário aqui, não se sinta assim, tá bom? Tudo isso é aprendizado, é conhecimento. A gente aprende um pouco a cada dia. Você pode não ser craque ainda hoje, mas amanhã você pode ser. Tá Professor, por Sim. isso a importância da gente trabalhar esses conceitos nos anos iniciais, dos professores estarem
totalmente por dentro desses conteúdos, porque quando chega na fase em que estamos, a gente não sabe desenvolver. É justamente por isso que é essencial, né, esses conteúdos de matemática para os pedagogos, principalmente que trabalham com as crianças bem pequenas e pequenas, para a gente começar a formar esses conceitos, essas habilidades, porque senão não vai para frente o negócio. Exatamente. Você falou tudo aí, viu? Exatamente isso. Tá bom? Pessoal, eu estou percebendo que tem algumas pessoas que não assinaram a frequência ainda, e eu só posso colocar lá no nosso diário aquelas frequências que estão no formulário, porque ele fica como evidência, tá bom? Então, por favor, assinem a frequência aí, quem não assinou. Pode ser? Ok, assinei já. Maravilha. Eu percebi que muitas vezes tem algumas pessoas que estão na aula, mas estão esquecendo de assinar, e depois eu não consigo me lembrar quem é que estava todo mundo. Tá bom? Tem só 16 de vocês que mandaram, que assinaram a frequência, e vocês são mais do que 16 aqui, ó. Por enquanto tem 18, tá vendo? E tinha mais até agora há pouco. Pois sim, galerinha. Professor, tô tentando colocar aqui, mas não tô conseguindo, não. O que está acontecendo aí quando você tenta? Deixa eu ver aqui. Fica. Já, deixa eu mudar aqui, ver o que eu consigo aqui. Tenta abrir de novo, Aquila. Vai lá, tenta novamente, por favor. Professor, já pode sair. Por favor, Claudiana, pode sair. Já passou do nosso horário como o nosso previsto, não é isso? Pode se preparar para a próxima aula. Você ainda tem mais uma aula daqui a pouco, não tem? Temos sim. Aham. Então, boa noite. Boa noite, Boa gente. Foi um noite. prazer estar com vocês, viu? Realmente. Boa noite. Até mais.